Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Esse vídeo, eu fiz fazer um vídeo extra para o canal que eu achei interessante, falar um pouco sobre segurança da informação. Tá? É um tema muito importante para toda empresa, como os dados dessa empresa serão protegidos. Por quê? Quando a gente pensa em segurança da informação, a gente não tem que só pensar no dado em si. A gente tem que pensar em toda a relação com esse dado e níveis de acesso a este dado. Por exemplo, uma empresa, ela ainda não está na internet, ok? Hoje toda empresa está, mas vou começar pelo exemplo mais básico possível, que você não está online, o acesso não está online ainda, tá? A gente vai falar tudo nesse vídeo. Fica ligado, meu nome é Deise Baltazar. Falando um pouquinho, tá? Eu já sou formado em segurança da informação há muito tempo, tá? Como Chief of Security Officer, tá? CSO, ok? Então vamos lá falar um pouquinho. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Clica no botão inscreva-se, botãozinho vermelhinho aqui, deixa seu like, né? Dá uma olhada no seu sininho, tá inscrito, com 2 tracinhos em cima, tá? No canal tem muita coisa de tecnologia, programação, desenvolvimento, dos sistemas operacionais, tudo isso. E eu achei importante, nesse momento do país, como tá acontecendo muita coisa que envolve segurança da informação, um vídeo de comentário para você já ir pensando nisso. Legal? Vamos lá começar então. Primeiro item, tá? Quando você pensa em segurança da informação, você tem que pensar o seguinte, mesmo não estando online, vou começar o exemplo mais básico possível, tá? Não está online, o dado está em um ambiente apenas. Mesmo assim, o dado pode ser acessado através de pessoas, ok? Então, quando você pensa em segurança, você tem que pensar em pessoas, além do online. Tá? Estando o dado online, tá? Você vai ter que pensar na segurança online e na segurança em pessoas. Tá? Então tem algumas medidas, atitudes que podem ser tomadas nas empresas, né, para você tentar minimizar o risco de acesso ao dado. Tá? Legal? Primeira dica que eu daria é o seguinte: toda empresa, né, a partir do momento que você vai trabalhar com dados, todo funcionário da empresa deve, ao ser contratado, assinar uma política de segurança da informação, tá? É sim um documento simples, mas que vai dizer o seguinte: nesse documento vai dizer basicamente que esse funcionário não pode levar dados da empresa para nenhum concorrente ou terceiros ou expor qualquer dado da empresa, tá? Por exemplo, na empresa, o ideal é que você tenha níveis de acesso a dados também, tá? Por exemplo, o funcionário, ele pode, dependendo de cada funcionário, ele pode ter um nível de consulta, de alteração do dado, ok? E dados mais restritivos. Exemplo, para o funcionário de um call center, por exemplo, ele não precisa, muitas vezes, ver número de cartão de crédito. Ele não consegue enxergar o número de um cartão de crédito, caso essa empresa precise armazenar esse número, ok? O funcionário do call center, ele só pode alterar o número do cartão de crédito ou ver os últimos 4 números do cartão. Isso já é uma forma de você restringir o acesso ao dado. Por quê? Imagine se sua empresa, por exemplo, for uma operadora de cartão, por exemplo, né? E você tem um call center que vai ligar para o cliente informando alguma coisa. A partir do momento que você disponibilize o dado para um funcionário, um dado completo, tipo o número do cartão, ele pode pegar esse dado e utilizar de alguma forma. Então, tendo uma política que ele assine que ele não pode fazer esse uso na contratação, tendo um treinamento para a equipe sobre a segurança da informação e tendo uma restrição do acesso ao dado, você acaba minimizando qualquer tipo de incidente com números de cartão. Então, por exemplo, esse funcionário que vai ligar para um cliente, ele só vai ver os 4 últimos números. Só. E só pode modificar. Ele não pode ver o cartão. A partir do momento que ele modificou, ele não pode mais ver. Mas aí você fala o seguinte: mas ele vai pegar o número e pode anotar. Exatamente. Aí tem uma pseudo falha. Mas esse documento, uma política de segurança de informação, vai te dar uma segurança, né? E ele está colocando claramente, formalmente, o uso do dado, que ele não fará o uso do dado em qualquer instância. Então a empresa cria uma segurança até interna, ok? Esse é um caso excepcional, assim, empresa que precisa operar com cartão de crédito via telefone, por exemplo, né? Segundo item também, tá? Que a gente pode ter. Você pode até, inclusive, não liberar o número do telefone do cliente para o seu atendente, por exemplo, né? Como? Através de sistemas de URA, né? Onde a própria URA de call center liga e passa a ligação. A pessoa só tem um ID ali, né? Um nome,
algumas informações básicas para trabalhar. Segundo item, é importante restringir o acesso aos dados. Tá? Você tem que ter o seguinte, numa empresa, normalmente vai ter uma área de tecnologia. Nessa área de tecnologia, nem todos precisam ter acesso ao mesmo dado. Exemplo, a pessoa de banco de dados, ela tem acesso ao dado em si, puro, bruto, tá? Para fazer um backup, fazer alguma coisa. Já um programador, por exemplo, ele pode não ter acesso a todo o dado. Você pode, por exemplo, ter uma classe, né, restritiva, que essa classe vai te dar alguns métodos, e a equipe básica de programador, por exemplo, não tem acesso a essa classe em si. Você pode em sistema de diretório e falar assim, olha, aqui são as libraries do sistema, passa a documentação e a pessoa somente utilize isso, tá? E também, por exemplo, o próprio programador, que ele já vai precisar fazer sistemas, né? Você pode, por exemplo, no desenvolvimento, utilizar um banco de dados espelho, ok? Por exemplo, o programador vai desenvolver usando um banco de dados espelho, com a estrutura do principal, com menos dados. Assim ele não tem acesso a muito volume de dados, é uma possibilidade. Outra coisa muito importante também, que muita gente não faz, inclusive, seria backup dos dados, tá? Então, é importante numa empresa que você tenha uma atenção especial ao backup dos dados, tá? Uma indicação é um backup diário dos dados, ou um backup em tempo real desses dados, tá? E que o seu backup seja mantido não só em uma cópia, mas mais de uma cópia, né? Se você tem um backup só, tem uma frase que diz o seguinte: se você tem um backup só, você pode não ter nenhum backup, né? Se você tem 2 backups, você pode até ter um backup, isso é importante, tá? Você ter mais de um backup. E empresas maiores também trabalham da seguinte forma: o backup é levado em um ambiente externo, tem empresas especializadas para fazer isso, inclusive, tá? Você faz um backup de uma fita, alguma coisa, e esse backup é levado para um ambiente externo à empresa, tá? Por quê? Porque se tiver qualquer incidente na empresa, mesmo físico, né? Incêndio, alguma coisa, o backup está isolado totalmente, tá? Muitas empresas também trabalham com 2 data centers em paralelo, tá? Trabalhando. Então, você tem uma parte da estrutura, por exemplo, numa cidade e uma parte da estrutura em outra cidade, totalmente diferente. Porque qualquer incidente, isso aqui é extremo cuidado, né? Qualquer incidente naquele local, você tem mais segurança, tá? Então, vamos falar mais um pouquinho. Controle de acesso ao ambiente é muito importante, tá? Controle de acesso significa o seguinte: nem todo mundo precisa entrar na sala que estão os dados, né? Então, você pode usar crachás, por exemplo, que sua equipe, por exemplo, do setor de marketing, não precisa ter acesso à área de TI, né? E mesmo assim, onde estão os dados, restringir, se você tiver o data center local, você restringir através de controle de acesso, cartões ou chave mesmo, o acesso a esse data center físico. Por quê? Porque quando você pensa em segurança de dados, você tem que pensar também o seguinte, que alguém pode chegar e por exemplo, copiar algum dado num pendrive, numa HD. Então toda essa entrada e saída é importante ser monitorada. Os data centers grandes, por exemplo, você não consegue entrar e sair deles sem ser passado um detector de metal em você, tá? O data center grande, você vai entrar nele, primeiro passado, se você veste sapatos de proteção, e depois você passa por um detector de metais, uma pessoa com um detector tipo segurança mesmo, para você ter acesso ao data center, tá? É uma política de segurança de data center, tá? Então isso é para um nível maior, né? Outro item é manutenção de sistemas operacionais e software sempre atualizados. Por quê? Porque como a gente trabalha com software, né, e hardware, na verdade, você sempre tem algum patch, alguma coisinha que acaba ficando alguma coisinha aberta, alguma susceptível a alguma possibilidade. Então, você mantendo isso sempre atualizado na última versão, vai te dar sempre, ali você vai estar pelo menos no topo, né? Em algumas situações, por exemplo, SSH, HTTPS, por exemplo, né? Quando você tem HTTPS, dependendo da versão que você instala, inclusive, tem algumas falhas de segurança já conhecidas. Então é importante sempre manter na última versão, se possível, né? Mas mesmo na última pode ter alguma coisinha que você tem que dar um rollback, às vezes tem algumas considerações a fazer. Sempre fique lendo, se atualizando, né? Na verdade é bastante coisa para fazer, né? Outra coisa, nas máquinas, normalmente PCs, né? Principalmente se a empresa usa Windows, né? Antivírus é importante também. Por quê? Porque tem várias falhazinhas aí, tem muito software próprio para
que ele vai ficar escutando suas teclas, que você está digitando e mandando esses dados para fora. Então é importante, indico aí o antivírus. No Linux eu diria que você já trabalha um pouco mais seguro em relação a isso, tá? Mas principalmente o Windows, antivírus é recomendado. Outro item também que eu comentaria são senhas, tá? Senhas fortes, exija, na verdade, minha sugestão seria o seguinte: exija que seu sistema peça senhas fortes, tá? Porque normalmente não tem, quando você desenvolve o sistema interno da empresa, só aceita qualquer senha, né? Tipo, ABC123 aceita. Então você exige através da sua programação que essa senha pelo menos conste uma letra, um dígito, por exemplo, e um caractere especial no mínimo, através de expressões regulares. Dá para fazer, tá? Na programação mesmo. E exija, por exemplo, cheque se tem alguma sequência, ABC 1, 2, 3, ABC, XYZ, são sequências, você pode verificar. Se você quiser um nível mais avançado, você pode até usar um dicionário, um dict, por exemplo, para verificar se aquela palavra existe no dicionário e não permitir isso. Tá? Outro item também é a autenticação em 2 etapas. Por exemplo, no seu software, uma opção é o seguinte: quando você tem um celular atrelado ao software, tá? Quando o usuário logar, você manda um SMS para ele. Isso é mais avançado, tá? Mas quando for me logar, manda um SMS para ele, é uma opção. Ou mesmo, quando ele logar, você peça, por exemplo, uma verificação de segurança adicional, por exemplo, para digitar algum dado só que ele saiba, caso a tentativa de login é outro exemplo também que eu queria comentar. O ideal é que após 3 tentativas de login em seu software, por exemplo, você bloqueie esse usuário durante um tempo, né? Até para averiguação, é uma outra opção também, tá? Claro, né? Nos seus formulários sempre o campo password, né? Do formato password, com asterisco, nunca aberto, tá? Na hora de programação, caso seja web, por exemplo, input type igual password mesmo, tá? Bom, outra coisa, alguma outra dica é o seguinte: separe, segmente o máximo possível os dados de sua empresa, tá? Por exemplo, você tem alguns sistemas que tem dados ali que não precisam mais estar disponíveis, você pode backupear esses dados e separar em local não disponível mesmo. Não. Outro item que eu ia falar também é um pouco sobre engenharia social, tá? Esse é um ponto importante também. Quando você tem uma empresa, uma pessoa pode ligar na empresa se passando por alguém. Olha, aqui, vamos supor, a pessoa conhece, ela conhece um pouco sobre o dono da empresa, o diretor da empresa. Ligar assim: aqui é o dono da empresa, tudo bom? Eu queria saber aquela senha daquele sistema. Então, se tiver alguém monitorando, alguém que já trabalhou lá, é um cuidado a se tomar, tá? Porque engenharia social é quando alguém se passa por outra pessoa, tá? Tentando extrair dados de alguém ali. Então, você tem que ficar ligado nisso, que por exemplo, o telefone da empresa tem que ter níveis de acesso também, né? Quem está atendendo o telefone ter uma ciência que algumas coisas não podem ser passadas, né? Dado de cliente não pode ser passado para ninguém. Falar com alguém, por exemplo, tem que ser validado em algumas camadas, inclusive, para que ninguém acesse tão diretamente assim, tá? E o principal ponto é o treinamento de todo funcionário da empresa, né? Todo mundo está treinado para que, porque o dado, a segurança de dado não está só no dado, né? Não significa que você vai colocar a última geração, SSL, um monte de coisa, vai funcionar. Às vezes não, por quê? Porque a gente tem engenharia social também que pode estar em ativo. Então alguém que conhece bem engenharia social pode com uma ligação pegar algum dado que não deveria. Então é importante que toda a camada de funcionários, inclusive o acesso ao dado, seja muito bem pensado, tá? Isso para empresas maiores, tá? Grandes sistemas, mas você tem que ficar ligado nessas coisas, porque não é só o acesso ao dado, tá? O programador mesmo, é importante que quando você contrate o programador, ele saiba que o uso daquele software somente poderá ser feito dentro da empresa, interna à empresa. Ele não pode, por exemplo, expor esse software, fazer um vídeo com esse software, não pode. Ele não pode levar esse software para casa ou usar esse software em nenhuma outra empresa, porque o software é um bem ativo da sua empresa, né? Ele foi contratado para desenvolver isso. Então, tudo isso eu queria comentar nesse vídeo. Muito obrigado, tá? Se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Tem um botãozinho inscreva-se aqui embaixo. Você dá uma olhada depois, tem uma playlist também, mas aí é mais playlist, é mais programação, mais coisa técnica, tá? No geral, assim, você dá uma olhada no botão inscreva-se, esse botãozinho aqui, ó, inscreva-se vermelhinho. Você já está inscrito, deixe seu like.
aí e ver se o sininho tá ativado com 2 tracinhos para você receber os novos vídeos do canal. Obrigado, tá? Tchau!